A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos de volta para essa nova lição da nossa escola dominical, a nossa lição de número 12, onde vamos falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Eu quero já iniciar fazendo aqui leitura do nosso texto, que é o texto áureo, e depois o nosso texto base. João capítulo 14, versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, esse texto aí é um dos textos mais conhecidos, dos evangelhos. Nós costumamos pregar sobre ele, falar bastante sobre esse texto. Eu acredito que nenhum dos irmãos vai ter dificuldade aí de poder fazer citações, comentários sobre esse referido texto, ok? Também, como o texto base da nossa aula, está no Evangelho conforme João escreveu, no capítulo 14, de versículos 4 ao 6, que dizem: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, Jesus está dando uma explicação para Tomé, porque pairou nele uma dúvida que talvez seja a dúvida da maioria das pessoas. Para onde é que a gente vai? E depois da morte? Para onde o ser humano vai? Acaba tudo aqui ou tem algum lugar, em algum lugar do universo, para onde as pessoas vão? Jesus, ele dá uma resposta firme, concludente, uma resposta que traz paz à mente e ao coração humano, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele usa o artigo definido, ele traz para si, ele diz: eu sou, ele não dá margem para dizer existem outros caminhos, outras possibilidades. Então, você que é professor, que vai ministrar essa aula, o texto áureo da nossa lição, ele é o texto base fundamental para ser trabalhado aí nessa lição, onde a gente vai falar sobre justamente a sutileza da espiritualidade holística, Então, se atente bem ao texto áureo, porque o texto áureo, ele é praticamente uma grande resposta para essa lição. Vamos lá? Bom, a lição é a lição de número 12, do nosso trimestre. Aliás, já estamos chegando ao final do nosso trimestre, Daqui a pouco estaremos aí na última lição, mas essa é a sutileza da espiritualidade holística, está aí na página 83 da nossa revista, ok? Bom, o objetivo geral dessa lição é justamente orientar os cristãos, a igreja de maneira geral, para que toda e qualquer espiritualidade que Jesus Cristo não seja o centro, a pessoa principal, mais importante, essa espiritualidade ela deve ser banida, deve ser deixada de lado. Então, a ideia central aqui da lição é justamente essa. E como eu já falei anteriormente em outras aulas, eu sempre falo isso, a experiência de muitos anos de estar ministrando em aulas da IBD e também em seminários, a gente sabe que o professor ele precisa ter o controle da aula, ele precisa ter o controle do tema geral, ali do tema do que está sendo falado, porque senão vem inúmeros assuntos e conversas e testemunhos, e aí acaba desvirtuando aí o sentido aí e a proposta da lição. Então, principalmente você que é professor, que vai ministrar essa aula, ou você que é aluno, você que está estudando a lição, se atente ao objetivo geral da lição, que é justamente esse. Qual é a nossa conclusão? Que
Qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro, pode sair dela que ela é antibíblica. Não precisa nem muita conversa, ok? Porque a verdadeira espiritualidade é aquela onde Jesus Cristo é o centro. Isso vale para tudo. Tem cultos aí que Jesus Cristo não está sendo o centro, então a gente tem que ter cuidado com isso, ok? Bom, e aí a gente vai trabalhar subtópicos dentro desse objetivo geral, que são os objetivos específicos, e aí você precisa se atentar a eles. Temos 4 pontos importantes, que é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística, a gente precisa explicar o que é isso, né? Depois explicar a espiritualidade humana, né? E as suas necessidades de se expressar. Uma coisa é entender o fenômeno religioso, né? E outra coisa é explicar a espiritualidade humana, aquilo que está no ser humano como sociedade, né? Como um ser, como um ser que existe. Terceiro é expor o fundamento da espiritualidade holística, mostrar em que ela se baseia, qual é os fundamentos que ela usa. E em quarto lugar, a gente então vai fazer uma refutação a ela, apresentando aí a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade absoluta, ok? Então você que é professor, se atente bastante aos objetivos para que você não saia deles e que você acabe desvirtuando aí a lição, ok? Vamos lá? Bom, eu sempre falo isso, né? A gente coloca aqui uma bibliografia já só para anunciar. É claro que a gente mantém ela sempre nos nossos textos lá no final, né? É a última página, mas aqui a gente coloca para orientar, dar uma dica, né? A gente tem aí um livro clássico editado pela CPED, que é o Guia de Seitas e Religiões, e ali a gente pode aprender bastante sobre a questão das religiões. Tem o livro do comentarista, né, que vai nos ajudar muito, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente para o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é o livro que fala sobre a superioridade de Cristo. Nós precisamos, para que a gente possa combater seitas e heresias, nós precisamos ter fundamento, nós precisamos conhecer a nossa fé. E a carta aos Hebreus é um texto muito importante no Novo Testamento para mostrar o sacerdócio de Cristo, o que ele faz no Novo Testamento. Então, e a superioridade de Cristo. Então é importante que a gente tenha isso como uma base muito forte. É claro que aí é um campo que vai entrar na teologia bíblica e também na teologia sistemática e tal, mas é importante que a gente tenha essa base, e aí é uma boa indicação aí para aqueles que querem se aprofundar no tema. Bom, tem um outro livro que é do Stott, do John Stott, que é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos, né? Essa é uma realidade aí que a gente vai enfrentar. E também, eu não coloquei aqui, mas eu sugiro aqueles que quiserem ler também, estudar um pouco sobre apologética, que a apologética é a defesa da fé. E quando a gente estuda apologética, a gente vai ter uma base para saber como detectar aqueles pontos cruciais que as seitas defendem, né? E aí a gente pode, com base bíblica, combatê-los, tá bom? Vamos lá. A palavra-chave nessa aula é espiritualidade, então a gente precisa ter cuidado para que a gente não venha tirar aí o significado, a importância. A palavra, ela é a chave, então é a palavra que precisa circular, né, fazer parte de toda a aula como um todo, ok? Bom, para aqueles que vão ministrar esta aula, você que está ministrando ela, ou mesmo você que já estará só aqui com a Bíblia e a sua revista estudando a aula, eu dou 2 dicas para você começar essa aula ainda antes da leitura da introdução. É você fazer 2 perguntas para você mesmo ou para os seus alunos a quem você vai ministrar essa aula. Primeiro quantos já ouviram falar ou conhecem alguma coisa sobre a espiritualidade holística? Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece alguma coisa? Você sabe de alguém que já participou de alguma sociedade, algum grupo, alguma reunião onde se trata desse assunto de espiritualidade holística?
Ok? É a primeira pergunta. Segundo, se você já conhece alguma coisa ou já viu, né, algumas coisas sobre yoga, cristais como canais de energia, né, aquelas pessoas que trabalham com isso, com a meditação, com fluidos, que vão trazê-la uma meditação interior para melhorar o seu espírito, a sua elevação e tal. Você já ouviu falar sobre essas coisas? Se você já ouviu, com certeza essa aula, quando você ouviu com o decorrer dela, você vai aí encaixar algumas coisinhas aí do que a gente vai falar aqui. Se não, se é a primeira vez, né, ok, não tem problema nenhum. É apenas para situar aí se alguém já conhece sobre esse assunto. Bom, já lemos o nosso texto áureo. É importante frisar aqui que Jesus, ele dá uma resposta que é a grande pergunta de todo homem, né? Para onde ele vai, que caminho ele deve seguir e quem é o intermediário disso, né? Jesus, ele deixa bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, sem caminho ninguém pode andar, não tem como você percorrer de um lugar para o outro, você só vai do ponto A para o ponto B porque existe um caminho, né? Seja ele grande ou pequeno, curto ou longo, não importa, mas tem que ter um caminho. Então, não tem como o homem percorrer uma vida verdadeiramente religiosa a não ser no caminho chamado Jesus Cristo. Segundo, é que a verdade é que nos faz conhecer realmente as coisas e a verdade que vai esclarecer para a gente o que é certo e o que é errado. E Jesus é a verdade que conduz o homem à salvação. E aí Jesus traz isso para si como sendo a única verdade. E aqui Jesus não é uma verdade entre outras verdades ou uma verdade relativa, né? Então você que é professor, você que vai ministrar essa aula, ou você que mesmo está estudando sobre ela, atente para o seguinte, que quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, né? Ele traz isso para o possessivo, né? O pronome, né? E ele usa aqui os artigos de uma maneira muito clara, muito definida, né? Trazendo para ele que ele é, né? Dizendo assim, eu sou o bem definido, né? O artigo, o caminho e a verdade. Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma verdade entre outras verdades, ele é a verdade, ou seja, ele está trazendo para o absoluto, ele está trazendo para algo completo e perfeito, ele é a verdade, ou seja, não há outra verdade, não há meio termo. E em terceiro, ele é a vida. Ou seja, não existe vida eterna fora de Cristo, vida eterna só em Jesus, ok? Já lemos o texto bíblico, né, que é o texto que Jesus dá essa resposta sobre essa pergunta que lhe foi feita. Então vamos para a nossa introdução. Bom, nessa lição nós vamos justamente aqui ver uma forma de espiritualidade chamada holismo, né, ou holística, né, que tem ganhado aí um espaço gigantesco na sociedade atual, principalmente nas redes sociais, tem se falado muito sobre espiritualidade holística. E o que é espiritualidade holística? Eu vou definir aqui já o significado da palavra, mas antes vamos ampliá-las aqui. Bom, o que seria uma espiritualidade holística? São princípios extraídos de religiões orientais. A boa parte da espiritualidade holística, ela é uma reflexão, né, com base justamente em apanhados que são feitos em várias religiões orientais. Com isso, eu quero já aqui fazer uma separação que é muito importante a gente entender. Bom, nós somos cristãos e o cristianismo, né, está baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Existem 3 religiões no mundo que elas são monoteístas. Só 3 religiões são monoteístas, que é o cristianismo, né, o judaísmo e o islamismo. Essas 3 religiões são monoteístas. As demais religiões normalmente são de linha muito mais ampla, no sentido de não serem monoteístas e passam a ser politeístas, né? Creem em vários deuses ou manifestações diferentes de deuses e tal. Então, só o cristianismo, né,
e o judaísmo usam as escrituras de fato, sendo que o judaísmo fica só lá mais no Antigo Testamento, e nós os cristãos aqui usamos de fato a palavra de Deus, a Bíblia completa como um todo. Então, primeiro ponto importante é que a espiritualidade holística, ela não parte das escrituras, ela não parte da Bíblia, ela não é uma reflexão nas religiões monoteístas. A espiritualidade holística, ela tem a sua base, ela tem o seu eixo fundante justamente em religiões orientais, que tem uma forte influência, né, do politeísmo. Então, e só nisso daí você já viu que já há um problema, né, um problema sério teológico em nós aceitarmos ela. Não dá para aceitar porque a base dela já não é a Bíblia, ok? Bom, o holismo também hoje ele está em moda, né? Ele é praticamente hoje uma expressão de muitos líderes que se dizem ecléticos, né? Se dizem, eu sou de todas as religiões, eu não tenho uma religião única, preferência, ou para não deixar aqui uma ideia de religião autoritária ou uma verdade absoluta. Eles preferem usar a expressão de holismo porque é a ideia do todo, aquela ideia de que participo de tudo, todas são boas, todas são importantes. Então, essa ideia tem entrado muito em líderes, né, que mais querem ficar bem com todo mundo e não querem se posicionar exatamente do ponto de vista religioso. E com isso, o que tem acontecido? Muitos cristãos até, né, têm acabado têm se deixado aí ser levado por ideias, conceitos, terapias e tantas coisas mais, promovido aí por essa nova vertente de espiritualidade chamada espiritualidade holística. Com isso, né, o globalismo, o pluralismo, né, tem crescido, tem avançado muito por causa justamente dessa nova espiritualidade holística. Ou seja, qual é a ideia dela? Ela se torna global, ela se torna participante das religiões, da vida comum em sociedade. Bom, então, esse aqui é um ponto muito importante para nos conceituar sobre a espiritualidade holística. Vamos então aqui para nos ajudar a entender o que significa o holismo ou holístico, né? Bom, a palavra holismo, ela vem do grego holos, que significa todo ou inteiro, né? É uma ideia de amplitude global, não é uma coisa apenas num lugar. A ideia aqui é que é algo que se manifesta, algo que faz parte, algo que engloba o todo, em tudo enquanto é lugar. Né? Na prática, o holismo, né, o que ele seria para a vida humana do ser humano? Não seria apenas um aspecto físico, mas é algo que é físico, também é psíquico, é social, é emocional, que abrange o homem, o ser humano como um todo. Né? Então, hoje é possível se falar em medicina holística, terapia holística, religião holística, espiritualidade holística, ou seja, a ideia do holismo é algo todo, é algo global, é uma ideia de universal. Então, a ideia aqui da palavra holismo, ela também é usada em vários outros segmentos, ela não é só usada em religião, tá? É importante esclarecer isso aqui, tá? Não significa dizer que tudo que é aplicado à palavra holismo, né, vai ser demonizado. A gente tem que ter um equilíbrio para ter esses conceitos. Agora, quando a gente fala de espiritualidade holística, aí sim é um problema sério, porque ela vai se confrontar com a palavra de Deus. Hoje é possível, alguns médicos até falam, né, da questão da medicina holística. O que seria isso? Estudar o homem como um todo, não apenas ver o ser humano que está sentindo uma dorzinha local, mas tentar entender o que aquela dor pode ocasionar como um todo na vida, seja física, emocional e tal. Né? Então são aspectos, aqueles que têm uma visão holística, ele não vê apenas uma parte, ele tenta ver aquele problema também sob uma ótica global. No ponto de vista
do holismo, isso significa dizer que existe uma relação, então, de convergência e complementaridade. O que significa isso aqui no ponto de vista do holismo? Que quando você analisa uma coisa do ponto de vista holístico, ou seja, como um todo, como global, você converge todas as coisas para aquela interpretação ali e, na verdade, você complementa os buracos que estão faltando ali. Do ponto de vista da religião, o que seria então a convergência e a complementaridade? Seria o seguinte, seria dizer mais ou menos assim: uma determinada religião, ela não é completa por si só. Ela não preenche o homem. Então o homem, ele precisa não apenas de um Deus, ele precisa de outros deuses, ele precisa não apenas de um único livro, ele precisa de mais coisas, ele precisa de várias literaturas, de várias reflexões, de vários deuses, várias interpretações. Não existe uma verdade única, existem várias verdades. Ou seja, a ideia é essa, uma ideia de levar o homem a várias coisas diferentes para que elas possam convergir no final numa totalidade de preenchimento do ser humano e complementando então todas as lacunas que existem dentro do homem. Bom, essa é a ideia da religião, né, ou da espiritualidade quando se trabalha o holismo, ok? Bom, vamos lá. Na nossa lição aí, no nosso tópico 1, ou capítulo 1 da lição, na página de número 85, nós temos aí alguns pontos importantes a falar sobre a questão do holismo. Você que está aí com a sua revista, vamos lá. Tópico 1, o fenômeno religioso. Bom, ponto 1.1. A busca do sagrado. Todo ser humano, ele tem uma necessidade pelo sagrado. Isso daí é visto em todos os povos, na antropologia bíblica ou não. Quando se estuda antropologia, pode ser antropologia histórica ou bíblica, a gente vai ver que o ser humano, ele tem uma necessidade do sagrado. Ele busca, ele tem essa busca do sagrado dentro dele. Ele pode estar numa cultura remota, dentro de uma mata, em qualquer lugar, numa grande cidade ou não, mas isso faz parte da vida humana, de uma necessidade. Então, o homem tem isso. E com isso, a espiritualidade holística, ela sabe que o homem tem uma necessidade. Por isso que ela tenta, então, ir de encontro a essa necessidade humana. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é deixar bem claro que todo ser humano, ele tem uma busca pelo sagrado. Segundo, o fenômeno religioso, ele está presente na raça humana. Significa dizer que o homem, ele vai de alguma maneira manifestar alguma coisa que seja classificado ou interpretado como um ponto religioso, seja uma oração, seja uma crença, seja o exercício da fé, seja ele fazer alguma coisa. Alguns, pela falta do conhecimento da verdade, se prostram diante de um ídolo, de uma imagem, né? Por quê? Porque o ser humano tem a busca do sagrado. Dentro do homem há um buraco, um vazio, onde ele clama por alguma coisa maior, mais importante do que ele. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. É importante que você, por exemplo, que é professor, aborde isso, né? O ser humano, ele tem a busca do sagrado, né? Há uma necessidade dentro do homem por essa busca, e o fenômeno religioso, ele está presente na vida humana, e isso é inegável. Não tem como a gente negar isso, né? Alguns entraram aí pelo caminho do ateísmo, se declaram ateus, mas primeiro, antes deles serem ateus, eles creram em alguma religião ou acreditaram em alguma forma religiosa. Até porque o ateísmo é uma decisão, ninguém nasce ateu, nenhum ser humano nasce ateu. O ateísmo é uma crença, é uma crença racional, né? Ele decide não crer numa religião, mas para isso ele precisa conhecer uma religião. Então não há como fugir, não há ser humano que não tenha essa busca do sagrado. Esse fenômeno religioso, ele está presente na vida humana como um todo, né? Em todos os lugares, em todas as culturas, ele está presente, ok? Bom,
uma outra coisa que é importante a analisar, é o segundo ponto aqui do tópico 1 ainda, do fenômeno religioso, que é falar sobre Deus e os deuses, né? Há uma necessidade no ser humano dele possuir algum objeto como algo de adoração, né? Isso é uma verdade inconteste, ou seja, é visível, é perceptível que em todas as culturas o ser humano, de alguma maneira, ele vai clamar, ele vai buscar, ele vai querer ter algo para ele buscar, para ele crer. Ele quer agarrar-se a alguma coisa, ele quer instrumentalizar essa fé, esse ato de crença. Isso demonstra que o homem é um ser religioso. O fenômeno religioso, ele está justamente baseado ou ancorado nas necessidades mais profundas que existem dentro do homem, né? Pelo sagrado. Então, todo ser humano ele tem essa busca. É interessante que Dom Richardson escreveu um livro muito importante chamado Fator Melquisedeque. Ele fala nesse livro que, na sua pesquisa, que todos os povos, todo homem, ele tem um vazio dentro dele, um buraco dentro dele que clama por um preenchimento. E esse clamor e esse preenchimento é por Deus. Então, o homem tem esse vazio dentro dele. O problema é que o pecado, né, destruiu, né, a natureza do homem, tornou a natureza agora caída. Então, essa busca que o homem tem, ela vai ser agora direcionada às coisas erradas, né? Como os prazeres, o pecado, a iniquidade, a vaidade, a soberba, a idolatria, acaba levando o homem como uma espécie de satisfação ou de preenchimento por uma busca, uma necessidade que existe dentro dele. Biblicamente, a gente sabe que só em Jesus Cristo podemos suprir esse vazio, essa necessidade que a gente tem. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade. Por quê? Porque ele é um ser religioso. Ou ele vai clamar por Deus, e para ele clamar por Deus, ele precisa do conhecimento da palavra. Por isso que precisamos pregar, evangelizar e ensinar a verdade, para que o homem busque a verdade e saiba qual é a verdade, quem é a verdade. Senão, esse buraco, esse vazio vai ser preenchido por falsos deuses. Tópico 2, o capítulo 2 da nossa lição, fala sobre a espiritualidade humana e a sua necessidade agora de se expressar. Bom, no Antigo Testamento, o ser humano ele tinha uma necessidade de expressar a sua espiritualidade. No Antigo Testamento, a gente vê isso através dos rituais, a gente vê isso através dos sacrifícios, através de uma manifestação exterior, né? Já no misticismo oriental, o holismo, ele mostra que os homens, ao fazer o seu culto, a sua adoração, a sua invocação, né, ele vai fazer isso de uma maneira mais reflexiva para alguns, né, ou através de busca de astros, através de sentimentos, dele se sentar e ele sentir fluidos correrem pelo seu corpo e tal. Para a visão cristã, né, no Antigo Testamento, o ser humano ele buscava uma necessidade, ele tinha uma necessidade de expressar a sua espiritualidade, mas isso para o povo judeu era mostrado pelas escrituras, né, através da adoração, do culto e suas formas. Já no misticismo, isso era feito de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, diversificada, onde para alguns era através do pensamento, da reflexão, da meditação, ou outros iam atrás de uma imagem, se prostrar diante de uma imagem e tal, né? Aí entra o chamado misticismo oriental, que é uma miscigenação, né, de misturas, né? Seja uma imagem, seja o homem adorando a si mesmo, um líder, ou invocando algum ser, ou em algum outro tipo de coisa, ok? Bom,
qual é o fundamento que a espiritualidade holística ela trabalha? E aí que é importante para nós cristãos que vamos falar sobre esse assunto, sobre essa aula, é que a espiritualidade holística, por mais que ela se apresente ou pareça ser algo legal, né, muitas das vezes como uma meditação, um relaxamento, algo que vai trazer paz ao interior do homem, mas ela tem vários problemas que se confrontam com as Escrituras. Primeiro, é que a espiritualidade holística nega a existência de um Deus pessoal. E a Bíblia apresenta Deus como um ser pessoal. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se revela, ok? Bom, então a espiritualidade holística, ela acredita que o que é Deus? Deus, na verdade, está em tudo e está em todos. Deus é aquele que se manifesta no universo, ele interage com o universo, ele pode ser o Criador, mas ele também pode ser parte da criação, né? Então, para a ideia da espiritualidade holística, há uma mistura entre o homem e a natureza, né? Então, o homem e a natureza, eles acabam se unindo, se juntando. O Deus deles, ou seja, o Deus da espiritualidade holística, na verdade, é uma energia impessoal que está presente em todo o universo, né? Então, para a espiritualidade holística, seja Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, o Xamã, qualquer um desses nomes, tem praticamente o mesmo significado, o mesmo sentido, né? São deuses, né? No mesmo nível, praticamente. Então, com isso, o que por trás disso fica defendido? O panteísmo. O que é o conceito de panteísmo? Deus é tudo e está em todos, né? Em todos os lugares. Tudo é Deus, Deus é tudo. Ou seja, né? Todo o universo é um pedaço de Deus e tudo faz parte de Deus, porque tudo também tem Deus dentro dele, nele, misturado com ele, né? Então daí vem o conceito do panteísmo, o que a Bíblia nega. Então nós como cristãos temos que ter isso muito bem firme, né? Deus, ele na Bíblia, ele é o Criador, né? Mas Deus não se mistura com a criação, embora a sua criação o revele. A criação apresenta Deus, ela declara que Deus existe. A Bíblia fala sobre isso, né? A criação, ela declara. É impossível olhar para a Terra, para o mundo, para o universo e dizer que não existe um Deus criador. É impossível dizer isso. Só mesmo o ateísmo, aqueles que não querem crer. Porque tudo declara Deus, mas não significa dizer que tudo é Deus. Não, a gente precisa saber diferenciar isso. Então você que está dando a aula, tenha cuidado e saiba diferenciar isso muito bem para que você não tenha nenhum problema, ok? Bom, segundo ponto, primeiro ponto é negar a existência de um Deus pessoal e acabar defendendo o panteísmo. Segundo é que não há uma verdade única, absoluta, factual, né? Para o holismo não há um absolutismo de verdade, mas existem várias verdades que podem ser consideradas por todas as religiões. Ou seja, se não existe um Deus pessoal, não pode existir uma verdade também absoluta. Então, o que isso vai consequentemente trazer? O relativismo religioso. Ou seja, todas as religiões são boas, todas as religiões estão certas, todas as religiões são caminhos que podem levar até a um Deus ou a todos os deuses. Esse é um conceito que é muito comum na espiritualidade holística, mas que é abominável aos olhos das Escrituras, porque a Bíblia condena esse tipo de mentalidade. Ok? Existe um Deus, sim, pessoal. Há uma verdade absoluta, né? E o relativismo, ele deve ser banido e abolido pelos cristãos. Por quê? Porque existe um Deus pessoal, existe uma verdade absoluta, e Jesus traz isso para si. Ele diz: eu sou a verdade, né? Então nós não podemos aceitar a ideia da espiritualidade holística, porque além dela misturar Deus com a criação, ela também vai negar a verdade como algo absoluto. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade absoluta
são fundamentos da espiritualidade holística. Ou seja, para eles, Deus não é um ser absoluto e não existe um Deus único e maior do que todos os deuses. Existem algumas religiões que trabalham até a ideia de um Deus maior e outros deuses menores. Mas, para a espiritualidade holística como um todo, não há essa necessidade de existir um maior e entre outros menores. Praticamente é tudo igual, não há essa diferença toda. E as Escrituras negam isso. As Escrituras apresentam que somente existe um único Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro Deus, não há outros caminhos, não há outras possibilidades. Então, isso é muito importante. Você que é professor precisa se atentar bem sobre esse ponto, ok? Então, vamos lá sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Um outro problema que a espiritualidade holística tem é o problema do pecado, que se ela não reconhece que existe um Deus único e absoluto, se não existe uma verdade absoluta, se toda religião faz parte de um relativismo, ou seja, que pecado existe? Não existe pecado. Então, para a espiritualidade holística, não há um reconhecimento do pecado, assim como a Bíblia apresenta, né? Todos nós sabemos que a Bíblia é muito bem clara e o objetivo é mostrar que Deus criou um homem perfeito, esse homem desobedeceu, caiu, sua natureza se tornou contaminada e o homem agora, por causa do pecado, está impedido de estar diante de Deus e ele precisa então entregar-se a Jesus Cristo para que ele possa então ser liberto do pecado. Bom, mas para a espiritualidade holística, o problema do pecado não é considerado por eles não dão importância a isso. Mostra mais uma vez que é algo que precisa ser rejeitado e não podemos compactuar com a ideia da espiritualidade holística. Bom, um outro ponto é que a espiritualidade holística ela nega um salvador pessoal. Bom, se não há um Deus pessoal, não há verdade absoluta, pecado é algo meio fictício, né? Não é algo que de fato existe, pelo menos é o que eles ensinam. Então, aí vem a outra questão: para que um salvador pessoal, se não há um pecado que mata, que condena? Então, vocês vejam que uma coisa vai levando a outra, né? E uma coisa vai chamando outra. Então, para a espiritualidade holística, não há uma necessidade de um salvador. Logo, todos os, entre aspas, deuses são salvadores. O homem não precisa de uma salvação perfeita, plena, eterna e absoluta. Então eles não reconhecem Jesus como Salvador. Como é que Jesus passa a ser visto na espiritualidade holística? Jesus é como um homem muito bom, um homem iluminado, um homem que fez muita coisa boa, que deve ser ouvido, que deve ser seguido. Em que sentido? Fazer o bem a todas as pessoas, porque Jesus foi um homem muito bom e viveu uma vida exemplar. Mas eles não apresentam Jesus como Salvador. Então vocês vejam aí o problema que o holismo, que a espiritualidade holística tem. Segundo, como eles não apresentam a realidade do pecado, a necessidade de um salvador fica para segundo plano ou desnecessária. Bom, esta prática, acredito que ninguém já tenha dúvida que é totalmente incompatível com as verdades bíblicas. Então, o problema grande e grave da espiritualidade holística é esse, né? Nega a existência de Deus, da verdade absoluta, a existência do pecado, que o homem é um ser pecador, um homem caído, e com isso, consequentemente, vai negar que Jesus Cristo veio para ser um salvador, que veio perdoar os pecados da humanidade. Eu coloquei um auxílio aqui para aqueles que precisam, que pode te ajudar aí na sua leitura, né, para fundamentar o seu conhecimento, que é falar um pouco sobre a transcendência de Deus, né? Deus ele é transcendente e imanente. O que significa transcendência de Deus? Transcendente é aquele que está além, que está acima, que é superior, né? É aquele que está infinitamente além. É interessante que a Bíblia, quando apresenta Deus, ela apresenta Deus como o Criador, né, e sustentador do universo. Deus criou e tem o universo em suas mãos. Ele cuida de todas as coisas. Ele está acima de tudo. E a transcendência de Deus mostra para nós que Deus está acima de nós, de tudo, de todos. A transcendência de Deus mostra que Deus não é igual à sua criatura. Ele é o Criador.
Todas as coisas são criaturas e só Deus é o Criador. E que Deus não está misturado com a sua criatura. Ou seja, Ele não é um pedaço da sua criatura ou todos os pedaços da criação, do universo, formam o chamado Deus. Não. A gente precisa entender bem claramente isso. Deus é um ser pleno, perfeito, soberano. Nada existe antes dele e não há Deus depois dele. Então Deus é transcendente. Essa é a ideia da transcendência de Deus. Ele é antes de tudo e de todos, não há ninguém à altura dele ou igual a ele. Uma outra coisa que é interessante falar sobre a transcendência de Deus é que se Deus não criasse nada, não criasse o universo, ele continuaria sendo o mesmo. Deus não precisou criar o universo, o homem, porque ele estava com solidão, ou depressivo, ou sozinho. Não, se Deus não criasse nada, ele continuaria sendo o mesmo, né? Mas ele criou toda a obra da criação, o universo, o homem, todas as coisas, porque ele queria se revelar à sua criação, ele queria desenvolver um relacionamento com a sua criação, com a obra das suas mãos. Então Deus criou todas as coisas não porque ele tinha necessidade ou precisava de alguma coisa. Deus é autossuficiente, é autoexistente, ele não precisa de nada e de ninguém. Esse é o conceito, é a ideia de transcendência, ok? E ele é perfeito, né? Infinito, a sua mente, o seu poder, e a gente pode estudar isso através dos atributos de Deus. Segundo ponto é a imanência. O que é a imanência de Deus? Que mesmo Deus sendo transcendente, né? Deus sendo aquele que está infinitamente além de nós, acima de nós, e nós não podemos nos misturar com Ele no sentido de que Ele é transcendente, né? Ele que criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele é imanente. O que é imanente? Ele é o Deus que se revela, que nos entende. Ele é capaz de entender a dor, o sofrimento, a ânsia, a necessidade. Ele entende o mais profundo do homem. Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. É o Deus de longe porque ele é transcendente, mas é Deus de perto porque ele é imanente, né? Então ele conhece a dor humana pelo lado de dentro. A própria revelação de Jesus, a vinda de Jesus aqui à Terra, Jesus viveu a nossa realidade humana, sentiu a nossa dor, as nossas necessidades, mostra aí, né, o amor de Deus e a compreensão de Deus pela limitação e a fraqueza do homem. A Bíblia diz que Deus ele conhece a nossa estrutura, ele nos sabe pelo lado de dentro, ele nos conhece pelo lado de dentro. Então, mesmo Deus sendo transcendente, ele é o Deus também que se torna imanente ou presente com a sua criação. Mas isso não quer dizer que Deus está misturado e que tudo na criação é um pedaço de Deus. Não, a gente não pode misturar isso igual a espiritualidade holística faz. Ok? A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da criação, mas Ele não é a criação, Ele é o Criador. A imanência de Deus diz que Ele realiza a sua obra por intermédio de suas criaturas. Ele nos convida e nos dá um privilégio e oportunidade de nós nos tornarmos participantes da sua obra aqui na Terra. Bom, e a imanência de Deus nos mostra que Ele se revela a nós, Ele mesmo se dá a conhecer a nós, porque Ele quer que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele, ok? Eu coloquei um outro auxílio também, que é o auxílio apologético. Eu acho que é muito importante para o estudo dessa lição, talvez é um dos pontos mais importantes aqui, para a gente falar, que é mostrar que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Apologética significa defesa da fé. E com isso, você que é professor, o que você pode usar aí dentro dessa lição, mostrar para os alunos o seguinte, que a espiritualidade holística ela deve ser rejeitada na sua totalidade, porque ela vai de encontro à palavra de Deus, ela é contraditória com as Escrituras, porque ela nega Deus, ela nega a verdade absoluta, ela nega o Salvador, ela nega a existência do pecado, tal. Ok, mas como eu vou agora me fortalecer
como eu vou, como cristão, ter base, ter uma estrutura para que quando eu assistir um programa, um filme, um seriado, quando eu estiver numa palestra, como eu estiver fazendo uma terapia, seja lá o que for, e de repente surge alguma ideia da espiritualidade holística, como eu reajo a isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Ou quando alguém me fizer uma pergunta sobre isso, como é que eu lido com isso? Através da defesa da fé. Como é que é a defesa da fé? Como é que a apologética ela vai funcionar? Primeiro, você precisa fortalecer a sua própria fé. É importante que nós, os professores, venhamos dizer isso para os nossos alunos. Você precisa ler a Bíblia, você precisa crer na Bíblia, você precisa conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que criou tudo e todos. É preciso que tenhamos uma fé firme e fundamentada, que creiamos que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Isso não pode ser dúvida, isso tem que ser certeza do nosso coração, né? E fortalecer a fé um dos outros em Cristo, mostrar que Cristo realmente é o Senhor, é o Salvador, né? E também nós precisamos pregar o Evangelho, mostrando e apresentando Jesus Cristo como uma pessoa real, como Salvador, não simplesmente como um amigo, como aquele que quer falar contigo, não sei o que, e a gente às vezes deixa de apresentar Jesus realmente como Salvador. É preciso dizer que Jesus veio a este mundo para perdoar pecados, para salvar o homem, libertar o homem da condenação eterna, que é a morte eterna. Então é preciso que a gente fale isso. Bom, a apologética ela tem então o objetivo de converter crentes em pensadores e pensadores em crentes, né? Ela cativa a razão, a imaginação e nossos anseios mais profundos. O objetivo dela é abrir corações, olhos e mente. Então eu acho que é muito importante que, principalmente professores, falem sobre esse assunto, que os alunos devam conhecer as Escrituras, não apenas carregar uma Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, crer na palavra, que é a palavra de Deus, que a Bíblia revela a Deus, porque ela é a revelação de Deus, é a revelação que Deus fez de si mesmo a nós através de sua palavra, ok? Isso é muito importante. Só rapidamente aqui mais alguns pontos. O uso da apologética pelos apóstolos, né? Os apóstolos, eles usavam a defesa da fé contra os judaizantes que tentaram levar eles a dogmas, a tradições. Então aqui é só um exemplo, né? Quando a doutrina é distorcida, nós precisamos usar a apologética. Então, a espiritualidade holística é um desvio doutrinário, ela é uma distorção da verdade. E para a gente poder combater essa distorção, nós precisamos conhecer a fé, precisamos defender a fé de maneira não irracional, vamos dizer assim, não com extremismo. Não é defender a fé na base da briga ou ganhar quem fala mais alto, mas é de forma clara, concisa, estudando as Escrituras, compreendendo o que as Escrituras são, para que a gente possa então esclarecer e tirar as distorções. Bom, os milagres precisam ser autenticados pela manifestação das Escrituras. Porque hoje em dia muita gente opera em milagres, faz uma série de coisas, mas que está em contradição com as Escrituras. Então, um dos pontos que a apologética também trabalha é para defender e mostrar a verdadeira manifestação, se aquele milagre está de acordo com as Escrituras. E o que a apologética também faz? Ela nos leva a essa correção de distorções feitas sobre a pessoa de Deus, sobre a revelação que as Escrituras têm sobre Cristo, sobre pecado, sobre salvação, ressurreição de Cristo, sobre a graça, sobre legalismo, sobre lei e uma série de coisas. E, por último, porque sou cristão, né? Porque creio na Bíblia, porque eu só sigo as Escrituras e não sigo outros livros ou outros líderes, mas só cremos nas Escrituras. Então, a ideia da apologética é essa. Então seria interessante que você que é professor, você que vai ministrar essa aula, ou você que está estudando as Escrituras, que você, esse trimestre ele é interessante porque ele fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, né? E se você estudar um pouco mais da apologética, da defesa da fé e crer nas Escrituras, você vai conseguir combater o falso ensino, ok? Bom, concluindo essa aula, eu posso dizer o seguinte,
que essa nova espiritualidade chamada de holismo, ela não tem nada de novo, porque na verdade ela é uma mística de junção de ideias panteístas, né, com misturas de pensamentos de várias religiões orientais, onde se nega a existência de um único Deus vivo e verdadeiro. Então, por isso, ela deve ser rejeitada na sua totalidade, porque a Bíblia revela um Deus vivo, verdadeiro e pessoal. Bom, essa lição, ela apresenta uma das principais sutilezas que a igreja enfrenta como desafio nos últimos tempos. Porque o panteísmo, né, aqueles que negam as Escrituras, a doutrina da graça, que negam Jesus como Salvador, isso não é novo, isso aí já vem muito tempo. Mas existe uma sutileza que ela vem entrando, né, nos círculos religiosos já há muitos anos, isso vem crescendo, que é o relativismo dentro do Evangelho. Ou seja, é tentar tirar a força das Escrituras do Evangelho como palavra de Deus plena, perfeita e é aquilo que o homem precisa. Ou seja, então, é uma sutileza tentar fazer com que o Evangelho se torne relativista como qualquer outra religião. Bom, concluindo, eu posso dizer o seguinte: não há como ser igreja neutra. Ou nós conquistamos ou somos conquistados. Não há como você defender uma religiosidade ou espiritualidade holística e depois dizer que crê na Bíblia. Se você crê realmente nas Escrituras, você não pode acreditar ou aceitar a espiritualidade holística, que nega os valores, as bases, as doutrinas fundamentais das Escrituras. Ok? Bom, a Bíblia diz em Romanos 11, 22, considerai a bondade e a severidade de Deus. Todo cristão ele precisa zelar pela palavra de Deus, porque Deus um dia há de cobrar isso de nós. Eu termino dizendo aqui uma frase que ficou marcada na Reforma Protestante, após a Reforma Protestante, quando havia alguns embates, algumas discussões doutrinárias e sobre costumes e algumas questões, alguns pontos de interpretação, em um dos momentos, os pós-reformadores criaram uma expressão que eu acho interessante. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, amor. O que significa isso? Que as essenciais, a palavra, a doutrina, a fé, os fundamentos, isso são princípios, são inegociáveis. A palavra de Deus ela não pode ser relativizada. Eu não posso crer na Bíblia e crer em outros livros. Não. O que é essencial é inegociável. Né? Eu não posso jamais ceder. Eu só vou poder me juntar ou comungar da fé com outra pessoa que crer na palavra de Deus. Eu não posso dizer que uma pessoa que tem uma religião relativista, que crê lá num panteísmo, aí ela diz assim, mas eu tenho uma Bíblia lá em casa, então nós vamos comungar junto. Não, não dá. Então, nas essenciais, unidade. Ou seja, eu vou ter unidade com quem tem unidade com a palavra de Deus. Então, não há como eu ser cristão e eu ser neutro nesse sentido. Eu tenho que crer na palavra, ficar com a palavra, amar a palavra. Bom, termino então esta aula dizendo que cada professor, cada aluno, cada um que nos assiste, que acompanha, você precisa, em primeiro lugar, crer que a palavra de Deus é a verdade absoluta, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, não 80%, 50% ou 90%, que a Bíblia ela não se torna a palavra de Deus e nem contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus 100%. É preciso crer nisso. Eu prego isso, ensino isso e porque creio nisso. As Escrituras é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus 100%. Deus é real, perfeito, verdadeiro. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus a não ser o único Deus que se revelou ao seu povo, a Israel. Então, nós precisamos ter isso. Se você, professor, trabalhar isso bem com os seus alunos, a fundamentação da fé, a crença em Deus, o Deus vivo e verdadeiro, as Escrituras como nossa única fonte de regra de fé e conduta,
Eu acredito que qualquer aluno, qualquer pessoa, quando se deparar com esse assunto, com esse tema, ele vai poder combater, vai poder respeitar, é claro, a liberdade de cada um, mas ele não será levado ou ludibriado por um falso ensino. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui, esperando aí que essa aula possa ser bênção, trazendo esclarecimento à vida de todos. Amém? Bom, encerramos aqui. Um abraço a todos e eu termino fazendo uma oração. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão já estudando esse assunto ou que irão estudar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra a mente de cada um dos teus filhos, dando graça, sabedoria e direção, para que possam cada vez mais ter a sua fé firme, fundamentada em Cristo Jesus, e que nunca venhamos abrir mão da esperança, daquilo que a Tua palavra nos ensina, que o Senhor seja sempre o nosso Deus, pois Tu és o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, em que cremos, amamos e esperamos. Seja com todos nas próximas aulas, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.